Vamos discutir hoje aqui com vocês essa relação existente no Brasil e persistente entre os militares e a política. Na realidade, essa relação começa, como vocês viram em vídeos anteriores, essa relação começa no final do século XIX, com a Guerra do Paraguai e a vinda do Exército, das Forças Armadas que lá combateram. Ao chegar ao Brasil, esses militares começam a ter uma participação mais ativa em alguns movimentos no Brasil, como, por exemplo, a defesa da abolição e da proclamação da República. Não só passam a ter uma posição em relação a isso, mas como eles promovem, eles são os principais protagonistas, sobretudo do Exército, da proclamação da República. Proclamado a República, a partir de aí, como mais de 100 anos de República no Brasil, nós vamos assistir governos militares, inúmeros golpes dados por eles e também tentados por eles, porque além dos golpes, tentativas de golpes e presença nas instituições republicanas sempre foram algo extremamente comum na realidade política brasileira. Proclamada a República em 15 de novembro, para começar, assume o poder o Marechal Deodoro da Fonseca, que governará provisoriamente o Brasil, mas que depois será eleito por eleições indiretas pelo Congresso Nacional e iniciará um governo interrompido em razão dele fechar o Congresso, né, e cessear as liberdades e ter uma reação contrária dentro das próprias Forças Armadas ao seu governo, feito pela Armada, pela Marinha, e ele terminou renunciando. Ele termina renunciando e assumindo o seu vice, Floriano Peixoto, que também era um marechal do Exército. Por isso, esse período inicial da nossa República ficou conhecida como a República da Espada ou República dos Marechais, porque o Brasil foi governado por Deodoro e Floriano Peixoto, dois marechais do Exército. Floriano enfrentou vários problemas em seu governo. Enfrentou uma revolta no sul do Brasil, enfrentou uma segunda revolta da Marinha contra o seu governo, querendo, inclusive, ambos derrotá-los e destituí-los do poder. Mas ele reprimiu as duas revoltas, assim como não aceitou os questionamentos que faziam a oposição de que seu governo não era legítimo, a questão da legitimidade do seu governo, em razão de que o Deodoro da Fonseca não havia cumprido metade do mandato que a Constituição o determinava em caso de renúncia e a assumir o vice. Mas, mesmo assim, com as mãos de ferro, ele terminou o seu governo. Terminou o seu governo e põe fim à República da Espada. O civil assume, portanto, o poder e dá início ao que nós vamos chamar de República das Oligarquias. A República das Oligarquias é um período da história do Brasil onde o poder será exercido por civis. Essa República das Oligarquias começa em 1894 e vai até 1930. O governo dos marechais, a República dos Marechais, da Espada, foi de 1889 até 1894. De 1894 a 1930 é a República das Oligarquias. As principais oligarquias dominam o Brasil, São Paulo e Minas Gerais, a República do Café com Leite, como ficou conhecido. E, mesmo assim, os militares, em vários momentos, vão tentar chegar ao poder. As ameaças sofridas por Prudente e Moraes, né? As eleições do Marechal Hermes da Fonseca, parente de Deodoro, que inclusive foi candidato e foi eleito com apoio de Minas Gerais contra São Paulo,
numa campanha que dividiu, inclusive, o Brasil na época, dividiu o Brasil entre os civilistas e os que defendiam o militar no poder. São Paulo lançou Rui Barbosa, numa campanha que foi uma campanha extremamente disputada, não era algo comum naquela época, havia um pacto entre São Paulo e Minas, mas em alguns momentos esse pacto era quebrado, como foi o caso. O fato é que essa campanha, de novo, é uma tentativa de volta, e pelas urnas, e voltou, um militar ao poder, o Marechal Hermes da Fonseca. E a campanha civilista, né? A campanha do civil contra o militar, que marcou a campanha, que culminou com a vitória do Marechal Hermes. Mas na década de 20, nós vamos ter novamente os militares tentando chegar ao poder, com o movimento tenentista, um movimento militarista de classe média, porque eram jovens oficiais, os tenentes de classe média, filhos da classe média, altamente nacionalistas, com um discurso de combate à corrupção, algo que é muito forte dentro das Forças Armadas, esse discurso de combate à corrupção, que estava inerente no discurso dos tenentes, que tentaram tomar o poder no Rio de Janeiro, foram derrotados, em São Paulo foram derrotados, e depois promoveram a famosa Coluna Prestes pelo interior do Brasil, que também foi derrotada. Mas que anos depois apoiaram a Revolução de 30 e chegaram junto com Getúlio ao poder. Inclusive, participaram do governo Getúlio com várias nomeações feitas por Getúlio para interventores nos estados. Getúlio promoveu interventores nos estados, para governar os estados. E dentre esses interventores, alguns eram militares, né? Herdeiros, portanto, dessa bandeira do tenentismo da década de 20. Até porque o projeto de Getúlio tinha muitas das propostas levantadas pelo movimento tenentista. Inclusive o espírito nacionalista, né? E algumas outras reformas que os tenentes defendiam e que Getúlio passou a defender junto com a Revolução de 30 e aquela eleição onde Getúlio foi derrotado nas urnas, né? Com a Aliança Liberal. Mas o fato é que dentro da era Vargas nós vamos ter em 32 uma revolta em São Paulo, que tem também elemento militar presente na revolta. Nós vamos ter em 35 um movimento que ficou conhecido como a Intentona Comunista, mas um movimento que ocorreu dentro dos quartéis, não é? No quartel do Rio de Janeiro, no quartel de Pernambuco, no quartel aqui do Rio Grande do Norte, com a forte influência de militares que eram membros do partido e que tinham verdadeira adoração à figura lendária de Luiz Carlos Prestes. Nós temos ainda o movimento de 37, que foi o Plano Cohen e o golpe dado por Getúlio para a implantação do Estado Novo, que teve um forte apoio dos militares, sobretudo porque esse golpe foi dado com o pretexto de que o Brasil vivia uma nova ameaça comunista, uma ameaça vermelha, elemento extremamente presente no discurso militar para a justificativa de golpes de Estado no Brasil. Vocês vão perceber isso. E em 1938, um outro movimento também que teve participação também militar, que é o Putsch integralista, movimento liderado por Plínio Salgado, que queria retirar Vargas do poder e que foi derrotado, inclusive, por Getúlio. Ele que havia apoiado o Estado Novo na sua implantação. Em 1945, os militares, sobretudo os que foram à guerra, voltaram da guerra, com espírito democrático, já que foram lutar contra o nazifascismo na Europa, chegam da guerra, questionam o Estado Novo, que tinha um forte vínculo com o nazifascismo nas suas ideias, e aí termina impondo uma deposição de Getúlio, e depondo Getúlio a redemocratização do país. Uma redemocratização que começa, inclusive, com a disputa entre dois militares, que é Eurico Gaspar Dutra e o brigadeiro Eduardo Gomes, dois militares que vão disputar as eleições presidenciais de 1945 para 1946. Vejam vocês a influência dos militares, como é enorme no Brasil. Nos anos 50, os militares, com Getúlio,
Depois, os militares, principalmente depois do atentado à Rua Toneleiros, contra Getúlio, querendo, inclusive, a renúncia de Getúlio, 82 coronéis, tenentes que vão criticar o governo Getúlio e vão exigir, inclusive, a renúncia de Getúlio. 1954, vocês sabem, uma crise política enorme. Getúlio cai, Café assume, depois Café sai do governo, Carlos Luiz assume, depois Carlos Luiz sai do governo, Nereu Ramos assume. 3 presidentes num espaço curtíssimo de tempo. E num espaço curtíssimo de tempo, várias tentativas de golpes de Estado, que não se materializou em razão do suicídio de Getúlio e da comoção nacional com que isso terminou por realizar. O fato é que Juscelino Kubitschek assume a presidência da República depois de eleito, e vocês sabem que Juscelino também sofreu várias ameaças de golpe, quase não chegava ao final do seu governo. Depois nós vamos ter também, após a renúncia pressionada por setores, inclusive militares, a renúncia de Jânio Quadros, eleito pelo voto, a posse de João Goulart, que os militares não queriam aceitar, não admitiam a posse dele, e que só admitiram depois que foi pactuado a implantação do parlamentarismo, mas mesmo assim João Goulart fez o plebiscito e depois sofreu um golpe de Estado feito pelos militares, que usou a revolta dos sargentos, a revolta dos marinheiros como pretexto para promover o golpe de Estado e dar estabilidade política ao Brasil, que vivia uma instabilidade muito grande, sobretudo com a influência que os movimentos sociais tinham naquele momento, o nível de organização que eles tinham e, sobretudo, o medo de que a elite brasileira possuía de que o Brasil fosse se tornar uma nova Cuba aqui na América do Sul. Esse contexto terminou fazendo com que os militares, sob o pretexto antigo, como eu falei há pouco, do perigo vermelho, da ameaça comunista, o perigo vermelho e a ameaça comunista se viu como um argumento para um novo golpe de Estado. Implantado um governo militar que prometia passar pouco tempo e depois devolver o poder aos civis, durou 21 anos. 21 anos, inclusive, com o setor das Forças Armadas sem querer sair do poder, querendo, inclusive, dar um golpe de Estado nos presidentes militares que estavam promovendo a abertura, como, por exemplo, o presidente Geisel, que foi ameaçado por setores das Forças Armadas de sofrer um golpe, sendo acusado, inclusive, de comunista, imagine vocês. O fato é que o governo militar ele é concluído, né, no início dos anos 80, em 1984, 85, mais precisamente, com a eleição pelo colégio eleitoral, né, por eleições indiretas, o presidente José Sarney e Tancredo Neves, Sarney que era o vice, Tancredo que era o candidato a presidente, mas que Tancredo terminou morrendo e Sarney assumiu a presidência da República e deu início à reconstrução da democracia e o Estado Democrático de Direito no Brasil. Durante esse período, chamado de Nova República, durante os governos Sarney, Collor, Itamar, FHC, Lula, Dilma, Temer, e agora mesmo no governo Bolsonaro, os militares estão sempre presentes no governo. Seja nesse atual governo, o governo Bolsonaro, né, que reúne aí um número nunca visto na história do Brasil, desde os governos militares, que não possuíam o número de ministros que esse governo atual possui. Isso é algo surreal, incrível. E nos governos anteriores, quando, durante a Copa do Mundo, por exemplo, os militares foram chamados para ajudar o Estado, o governo, a manter a lei, a ordem, a paz pública, no combate à seca, em missões fora do Brasil, como foi no Haiti. O fato é que os militares, estando no governo
à frente, assumindo protagonismo ou não, apenas ajudando aos governos, sempre estiveram no governo ao longo de toda a República. E aí eu gostaria aqui de fechar a nossa reflexão aqui, a nossa narrativa aqui, fazendo uma pergunta para nós refletirmos. Qual o papel das Forças Armadas no Brasil? Segunda pergunta. Quem, por direito, define o papel das Forças Armadas? Onde está definido o papel das Forças Armadas no Brasil? Essa é uma outra conversa, num outro momento, que nós vamos voltar para discutir com vocês, ok? Por hoje, nós ficamos por aqui e brevemente voltaremos com mais um tema para refletirmos com vocês. Valeu!